Senhor presidente, fizemos ontem uma reunião aberta dessas no bairro de Jacarepaguá, o mais populoso da nossa cidade. Mais de 600 mil habitantes tem o bairro de Jacarepaguá. Jacarepaguá foi o bairro que mais cresceu no Rio de Janeiro nos últimos anos. E esse crescimento trouxe com ele diversos problemas e diversas dificuldades. E naquela reunião ficou muito claro, senhor presidente, o drama por que passa a região de Jacarepaguá. Na segurança pública, a ausência da Guarda Municipal, na saúde pública, na educação, o colapso nos transportes, decisões erradas tomadas pelos gestores municipais na área de transportes, um sem número de problemas em toda Jacarepaguá, na Praça Seca, no Tanque, na Curicica, na Taquara, na Freguesia, no Pichincha, na Cidade de Deus, no Rio das Pedras, nas comunidades do entorno da Praça Seca e na própria Praça Seca, onde realizamos essa região. Senhor presidente, os relatos dos moradores são impressionantes. A população está pedindo socorro ao poder público, um posicionamento claro e uma mudança de direcionamento por parte da Prefeitura. Não se pode mais ter uma única agenda nesse Rio de Janeiro, que hoje é apenas os Jogos Olímpicos. Eles faltam pouco mais de 30 dias para serem realizados. E é nossa obrigação fazer todo o possível para que eles sejam um sucesso. Não há do interesse do Rio de Janeiro, nem do Estado do Rio, torcer contra os Jogos Olímpicos. Eles vão acontecer em pouco tempo. O legado na área de transportes vai ser importante, mas temos enormes oportunidades perdidas na maioria das áreas. E o que nós temos que olhar é o depois dos Jogos Olímpicos. O que a população se pergunta é: o que acontece com Jacarepaguá, com o Rio de Janeiro, no dia seguinte do encerramento dos Jogos? Quando as luzes se apagarem e quando os atletas dizerem tchauzinho para nós. E nós ficamos sozinhos aqui, com que agenda? O que foi feito olhando-se para o futuro? Tratando especificamente de Jacarepaguá, nós temos uma gravíssima crise de segurança que não é privativa desse bairro, atinge a toda a cidade e a todo o Estado. Uma inoperância das forças policiais e uma prefeitura omissa, que tem uma guarda municipal com mais de 7.200 homens, para ser preciso, 7.201 homens que não são dados a eles a capacidade e a possibilidade de cumprirem o seu papel. A Guarda Municipal foi esvaziada propositalmente pelo município do Rio de Janeiro, pela administração municipal. Isso precisa ser revertido. A população precisa da guarda de volta na rua. Não é possível que, por cálculo político totalmente equivocado, tenham se esvaziado os programas de ordem pública na cidade do Rio de Janeiro, em particular as unidades de ordem pública. Precisamos que o governo do Estado dê uma resposta àquela população. Infelizmente, Jacarepaguá e a Praça Seca entraram no noticiário nacional com uma crise gravíssima. Uma jovem violentada por mais de uma dezena de homens. Aquilo chocou a sociedade do Rio de Janeiro. E aquilo jogou luz a uma situação gravíssima que se arrasta há muito tempo, que é o abandono das nossas comunidades. As comunidades de Jacarepaguá e do Rio de Janeiro estão largadas e abandonadas. Não tem programas sociais, a educação não chega de forma adequada, a saúde sofre com várias carências e os projetos sociais e a rede de amparo social, deputado Valdec Carneiro, deixou de existir. Hoje só interessa uma coisa à Prefeitura do Rio: as grandes obras, as grandes intervenções. Cuidar dos bairros, cuidar da população, deixou de ser prioridade nessa cidade há muito tempo. E isso tem que ser invertido. Menos obras, senhor presidente, mais pessoas, é por o que clama Jacarepaguá. Em vez de construir, colocar para funcionar adequadamente o que já existe. E olha, isso se repete área a área, tema a tema. Educação. Muitas escolas do amanhã, projeto interessante da Prefeitura sendo inaugurados, mas sem sustentabilidade, porque se inaugura uma escola por conta do calendário eleitoral, no meio do ano letivo, sem ligação da luz da Light, e o mais grave, sem ter podido contratar e treinar a quantidade de professores adequada. E para abrir uma escola nova dessas, que é um projeto interessante e que merece ser bem avaliado e estudado,
Mas para se inaugurar uma escola dessas, deputado Jair Bittencourt, se está fazendo o quê? Se canibaliza a rede existente. Tira um professor daqui, tira um professor dali e vai se canibalizando o que existe para abrir algo novo. E aí, com isso, perdem todos. E a nossa rede municipal tem mais de 1.400 unidades escolares. Na saúde, um morador de Jacarepaguá tentou pelo fato de que naquela região, um bom programa que foi feito, Clínica da Família, Atenção Primária da Saúde, um conjunto de clínicas implantadas na região, porém, que não funcionam. Você vai de uma clínica para outra clínica, porque numa falta o médico, na outra falta o medicamento e por aí vai. E as UPAs, então, nem se falam, que não existem mais. E os hospitais sobrecarregados e as pessoas sofrendo e padecendo nas ruas. O que nós ouvimos de maneira muito clara em Jacarepaguá é que temos que mudar essa orientação e se reconectar com as pessoas. A prefeitura precisa se humanizar, sair do alto do Olimpo, descer para o chão e ouvir as pessoas, e ouvir a população, e ouvir a nossa cidade. Uma outra lição que nós tiramos ontem de Jacarepaguá é a solidariedade das pessoas no momento de crise. Uma comunidade grande como o Rio das Pedras tem deficiências importantes em creches e no pré-escolar. E o que acontece, senhor presidente? Em vez de apoiarmos iniciativas de empreendedores e pessoas vocacionadas que têm creches, que poderiam se conveniar com a prefeitura, se coloca dinheiro em outras regiões, se coloca dinheiro em outras prioridades. Senhor presidente, que pena que a Prefeitura do Rio não tenha oportunidade e não está conectada e não está atenta para trabalhar na rua, aberta e ouvindo. Agora, ela pôde fazer algo inacreditável ontem, inacreditável. Prefeitura do Rio mandou rodar um folheto, que eu chamei de folheto mágico, que parece que Jacarepaguá é uma Disneylândia, que não tem problema nenhum, e resolveu panfletar ontem mesmo, inclusive na porta da nossa reunião. É inacreditável que, em vez da prefeitura buscar o cidadão, o morador para conversar, vem panfletar e vem tratar as coisas como se fosse uma mera peça publicitária. Lamento que isso aconteça, senhor presidente, e a população está repudiando esse tipo de conduta. E a população está muito certa do que ela quer e do que ela precisa. Uma nova orientação, mais humanidade, capacidade de resolver os problemas, pé no chão, olho no olho, com propostas e, principalmente, com um plano de mudar as prioridades para que a nossa cidade possa reencontrar-se com o seu destino. Senhor presidente, era isso que eu queria dizer e dizer à população de Jacarepaguá que o que foi dito lá ontem está registrado. As direções apontadas foram todas compreendidas e nós todos juntos vamos encontrar as saídas, porque clama Jacarepaguá e a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso que eu gostaria de trazer a essa tribuna e continuamos com os nossos debates.